No exemplo 4, iremos girar uma imagem, trabalhando com ângulos e radianos. Vamos ver o exemplo? Nessa próxima aula, utilizaremos o exemplo da aula anterior e faremos uma rotação na imagem. Nas declarações de variáveis, iremos adicionar uma variável rotação, uma variável radiano e uma variável para a escala. A rotação poderá ser em ângulos. No nosso caso, acontecerá por meio de incrementos. Já a rotação para o XNA deve sempre ser apresentada em radianos. E para isso utilizaremos uma função chamada MathHelper, fornecida pelo pessoal do XNA. Vamos lá? Vamos declarar inicialmente a nossa rotação, que pode ser qualquer valor inicialmente inicializado em zero. Vamos agora declarar a nossa variável que será preenchida com o valor em radiano. E agora a nossa variável de escala. Iniciaremos com uma escala 1. A alteração do nome na barra de títulos pode acontecer também nessa posição, onde podemos chamar a opção Windows.title e inserir aqui o nome que desejamos para a nossa barra de títulos. No nosso caso, movendo em ângulos. Vamos agora calcular, utilizando a função update, a nova posição que será apresentada a imagem na tela. Vamos também utilizar as teclas W e S para incrementar ou decrementar os ângulos. Do mesmo modo feito anteriormente, iremos fazer a leitura dessas teclas, também se forem pressionadas, utilizando Scale Down. Onde o W amplia e o S reduz o nosso ângulo. Vamos fazer agora a função para a tecla S. Não esqueça de fechar os dois parênteses. Pronto. Agora é só reduzir ou decrementar a nossa rotação. Agora vamos calcular o nosso ângulo em radianos, uma vez que o XNA não consegue entender esses ângulos em graus. Para isso, iremos utilizar uma função especial chamada MathHelper, que possui vários cálculos matemáticos prontos, já pré-programados. Iremos fazer nosso cálculo para radianos, oferecendo para ele a nossa rotação. Pronto, o cálculo já vai ser realizado e a variável radiano poderá ser utilizada. Vamos agora atualizar a nossa imagem na função Draw.
Vamos utilizar a nossa sexta opção, onde será utilizada uma textura, uma posição, um corte de retângulos que será visto posteriormente, a nossa cor, a nossa rotação, a nossa origem, a nossa escala, o efeito que será aplicado à imagem, o efeito da textura. Iremos utilizar minha imagem, a posição será mantida, iremos adicionar null aqui, a nossa cor continua sendo branca, vamos adicionar a nossa rotação, vamos adicionar a posição como vector 2.0, que será uma posição de referência para a rotação. Vamos adicionar a nossa escala, vamos utilizar a função sprite effects.none para nenhuma movimentação e nenhum efeito na imagem. E como float layer, vamos utilizar o layer 1. Ok. Vamos ver o resultado pressionando F5. Ao pressionar o W, nós iremos girar a imagem. Você pode perceber que ela está sendo girada na sua posição inicial, ou seja, no seu canto superior esquerdo. Se você movimentar essa imagem, conseguirá perceber isso mais claramente. Mas normalmente as imagens são movimentadas no seu ponto central e não no seu ponto superior esquerdo. Vamos fazer a devida alteração no nosso programa. Para isso, vamos criar uma função inicial chamada ponto, que será o nosso ponto de referência. Vamos atualizá-la dentro do nosso método upload para a posição central da imagem, que pode ser medida utilizando as propriedades de largura e comprimento da imagem. Vamos lá? Declarando novamente o vetor para ser preenchido, onde temos a largura da imagem fornecida em width. Podemos dividir essa largura por 2 e o comprimento em height da imagem, que também será dividido por 2. Basta substituir o nosso vetor de referências, que era 0, para o nosso ponto de referências. Vamos executar para ver o resultado, teclando a tecla F5. Você pode perceber que estamos girando a imagem a partir do centro. Se você desejar, poderá ainda deslocar a imagem da posição 0 para uma posição mais confortável. Vamos então reposicionar a nossa imagem. Vamos colocá-la na posição 250 em X e 150 em Y. Podemos ainda utilizar a escala. Para isso, você terá que colocar uma escala menor do que 1, por exemplo 0,5. Para indicar que é um número flutuante, coloque a letra F após o 0,5. Pressione a tecla F5 e você verá que a imagem foi reescalada e reposicionada. Utilizando W e S, você perceberá o giro a partir do centro. Utilizando D e S, poderá movimentar a imagem e verá que esse giro acontecerá
a partir do centro da mesma. Até a nossa próxima aula. Parabéns! Você girou a imagem. No exemplo 5, iremos escrever com o XNA. Escolha a sua fonte e vamos escrever na tela. Vamos ao exemplo. Aproveitando ainda o exemplo utilizado na aula anterior, vamos adicionar agora na tela uma escrita utilizando uma fonte. Para isso, necessitaremos de declarar a nossa Sprite Font. E fazer a abertura de uma das fontes do nosso computador. Utilizaremos o Solution Explorer para inserir uma fonte como referência. Clicando o botão direito, podemos adicionar um novo item. Selecione a opção Sprite Font. Será aberto um arquivo XML, um arquivo de marcação. Nele, você pode observar algumas opções para suas fontes que serão abertas. Iniciaremos utilizando uma fonte conhecida, a fonte Arial, no tamanho 16. Após alteradas as opções, você poderá salvar esse arquivo e retornar ao game1.cs. Vamos agora abrir o nosso arquivo de fontes. Em Load Content, iremos abrir a nossa fonte, utilizando a nossa variável declarada. Através do Content Pipeline. Fazemos a carga do tipo Sprite Font. Utilizamos o nome Sprite Font 1 como referência. Em Draw, iremos desenhar a nossa escrita dentro do nosso Sprite Back, utilizando a função drawString. Nela, possuímos essa primeira opção, onde nós podemos fornecer a nossa fonte, o nosso texto, a posição da fonte e a cor do texto. Utilizaremos então a nossa fonte, o nosso texto, a nossa posição e uma cor. O texto já está pronto para ser escrito na tela. Pressionando F5, você verá o texto escrito na posição 00 da tela. Vamos escrever a nossa posição do mouse que está na barra de títulos no lugar do meu texto. Declare inicialmente uma variável do tipo string, que é uma variável que comporta texto. Declaramos ela com o nome de mouse_xy. Em update, vamos substituir a nossa escrita
em title pela nossa variável mouse xy. Substituindo agora o meu texto em draw por mouse xy. Vamos executar o programa. Podemos observar que as posições do mouse agora estão dentro do nosso texto, ao invés de estarem na nossa barra de títulos. Até a nossa próxima aula. Parabéns! Nessa aula, nós vimos um pouco sobre o mundo 2D. Criamos o nosso primeiro programa em XNA, abrimos as imagens e escrevemos na tela. Utilizamos o mouse e o teclado. Aprendemos a usar a biblioteca matemática Math Helper, do XNA. Deixo para vocês como exercício realizar todos os exemplos apresentados nessa aula. Assista a aula online e poste no fórum suas dúvidas www.grupoalves.net. Podem também mandar dúvidas para o meu e-mail leonardo@grupoalves.net. Obrigado! Até a nossa próxima aula, onde programaremos um pouco mais em 2D e aprenderemos um pouco sobre a modelagem 3D utilizando o programa Google SketchUp. Até lá!